Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ativa aí as notificações. Inclusive, eu quero pedir para quem já fez a inscrição antes, se puder, confere se continua inscrito. Alguns dias atrás, algumas pessoas me alertaram aqui que do nada apareceu lá que elas não estavam mais inscritas, então é bom dar uma conferida aí. Se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa, compartilhe em grupos de WhatsApp, porque tudo isso é muito importante para nós aqui. Bom, meus amigos, vou falar aqui hoje do Ciro na CNN, mas eu começo dizendo o seguinte: Ciro Gomes e algumas outras figuras da política nacional sempre foram boicotadas por parte da grande mídia. E Ciro Gomes precisa aproveitar bem estes poucos espaços que tem, e ele tem feito isso. Vale lembrar que do dia 10 para cá, de quando ele retomou a sua pré-candidatura, ele já esteve na Band News, por exemplo. Ele foi convidado para entrevista longa lá no programa do Datena, na Rádio Bandeirantes, pela manhã. Foi mais de 1h20 de bate-papo, muito bacana, vale a pena assistir. E na CNN ele esteve no dia 10, enfim, ali foi a primeira entrevista dele depois da retomada da pré-candidatura, e voltou no dia 18. Então, no intervalo de 8 dias, Ciro Gomes esteve 2 vezes sendo entrevistado lá na CNN Brasil. Eu assisti, gostei demais da entrevista, vou deixar o link para quem quiser acompanhar. Ciro Gomes sereno, respondendo as questões que eram colocadas ali com muita tranquilidade, com muita segurança, foi indagado sobre diversos assuntos. Alguns deles ali eram algumas armadilhas que, se ele não soubesse, poderia dar margem para, enfim, alguma escorregada em casca de banana. Não aconteceu. Falou de propostas, daquilo que pretende fazer se for eleito, mas a gente percebe que é o seguinte: aí a participação dele lá foi repercutida em outros veículos, né, da imprensa, só que a gente repara que a manchete é sempre colocando como se o Ciro fosse alguém que só sabe falar dos outros. Hoje mesmo um amigo meu me falou: William, o Ciro precisa, enfim, parar de falar dos outros. Aí eu falei: como assim? Ele falou: eu tô vendo aqui algumas manchetes, enfim. Eu falei: meu amigo, mas você assistiu a entrevista? Ele falou: não, só li a manchete. Eu falei: pois é, às vezes a gente não tem um trabalho nem de ler o que está na matéria, né? O jornal, enfim, ele quer chamar atenção, ele quer vender, ele quer audiência, ele quer clique, ele quer curtida. Então é necessário ir além da manchete. Mas a gente tem que insistir, enfim, pedir para o povo fazer esse esforço. Não é fácil. Mas aí a manchete de alguns sites foi a seguinte: no UOL, por exemplo: Moro foi juiz incompetente e garantiu impunidade a Lula. Aí aparece lá o Ciro. A Veja disse o seguinte: Moro acabou devolvendo a impunidade ao governo do Lula. Carta Capital: duvido que Moro resista à pré-campanha. Isso aqui tudo relacionado ao Ciro na CNN. Yahoo: Ciro Gomes sobre Moro não tem compreensão do drama brasileiro. No Antagonista: Ciro culpa Moro pela impunidade de Lula. Poder 360: Moro não tem compreensão do drama brasileiro. A CNN Brasil colocou, inclusive, no título do vídeo lá o seguinte: há campanha antecipada de nomes para 2022, mas pouco debate. E alguns amigos que acompanham mais de perto me disseram que, ao longo da programação da CNN, vários comentaristas, analistas, ficaram comentando então a participação do Ciro lá, e com comentários bem positivos, porque quando você vai comentar a participação, você percebe que Ciro não é só alguém que fala dos outros ou que ataca os outros, mas alguém que está propondo. Inclusive o Ciro lá reforçou a necessidade da gente mudar modelo econômico e modelo de governança, mas nenhum desses sites aqui destacaram isso, que é o ponto principal da fala do Ciro, que é o mais importante. Mas o Ciro deveria então não responder sobre os outros. Mas como? O pessoal pergunta: olha, o Moro entrou, o que você acha do Moro? O Ciro vai negar responder o que ele acha do Moro? Quando se pergunta qual que é a sua proposta para o Brasil daqui para frente, ele fala: mas para você entender daqui para frente, você tem que entender o que está acontecendo de errado aqui agora. Aí ele não vai falar dos erros do Bolsonaro no poder. Então, ou seja, para você fazer uma medicação, né, em alguma doença, você tem que entender o diagnóstico. E o diagnóstico passa por avaliar o que está acontecendo de errado agora e entender por que Bolsonaro está no poder. Não caiu de paraquedas, não é? De repente, elegemos Bolsonaro. O que gerou, né, a eleição dele? O que fez com que o povo brasileiro, que votou 4 vezes no PT, de repente passasse a votar em alguém como Bolsonaro? E claro, sempre teve no Brasil uma certa divisão. O PT não teve 100% dos votos, então teve um eleitor aqui que migrou de um lado para o outro, não foi ele inteiro. Mas por que parte desse eleitorado então migrou para o Bolsonaro? A gente tem que entender. O Ciro então não pode se negar a fazer esse diagnóstico, como ele faz no seu livro.
Então tem que ter coerência. E aí esses sites e vários outros, loucos atrás de uma manchete para chamar atenção, e faz parte, né, ficam pegando detalhes aqui e ali e acabam escondendo o principal que o Ciro tem insistido, que é Projeto Nacional de Desenvolvimento. Bom, e como não dá para brigar com manchete de sites e tudo mais, eu considero que foi muito importante a presença do Ciro. Enfim, se não fosse ele ter ido na CNN no dia 18, por exemplo, esses sites talvez não falariam nada do Ciro. Então é importante que, mesmo com manchetes, enfim, que reforcem essa coisa do Ciro só falar dos outros, ainda assim a gente tem que achar bom, porque talvez a partir delas algumas pessoas entrem, façam a leitura, vão até a entrevista, e a gente vai conseguindo conscientizar o povo a respeito daquilo que realmente tem que ser modificado, que o Ciro insiste, que é modelo econômico e modelo de governança. E um amigo me mandou perguntando: William, a CNN Brasil cirou, como se ela estivesse agora apoiando o Ciro Gomes? Não, eu fui até questionar outros amigos meus que acompanham mais de perto, me falaram que ela tem feito uma cobertura bem interessante de diversos candidatos à presidência da República. E um exemplo disso é que ela, inclusive, promoveu o debate, né, das prévias do PSDB com Eduardo Leite, João Dória e Arthur Vigílio. Fala também do Lula, do Bolsonaro, do Sérgio Moro, enfim. E eu acho que a CNN deveria, nesse caso aqui, não estou me referindo a outras questões vinculadas a ela, inspirar outros canais. Porque não precisa colocar lá para defender A ou B, mas deixar o candidato falar, deixe outros também, para que o povo escute e avalie. Não precisa ter um comentarista lá declarando voto no Ciro, não é isso. E a pessoa pode assistir e discordar, mas pelo menos avaliar o conteúdo. Então eu acho que esse espaço que ela oferece para o Ciro é muito interessante. E quem dera nós tivéssemos na imprensa brasileira outros espaços como esse. Repito, não só para o Ciro. Vamos ter uma cobertura, então, aí que seja justa, equilibrada para todos. E em relação ao Ciro em específico, é lamentável que outros canais, que outros órgãos da imprensa continuem o ignorando, por vários motivos. Não vou nem falar aqui de projeto dele é melhor que os outros, porque isso aí cabe a cada um avaliar e escolher. Mas o Ciro foi o terceiro colocado em 2018. Então não é qualquer político. O Ciro, enquanto eu parei para gravar esse vídeo, a última pesquisa que nós temos, ele aparecia em terceiro, que é a pesquisa Exame Ideia. Em todos os cenários, Ciro Gomes em terceiro lugar. Mas a grande dúvida é, por que eles fazem isso com o Ciro? Por que a grande mídia acaba o ignorando? E o Ciro deixou isso claro nas suas últimas palavras nessa entrevista. Já ali se despedindo, agradecendo, disse: muito obrigado a vocês pela democrática oportunidade. É raro que a imprensa brasileira dê oportunidade a um homem contra o sistema como eu. Alguém pode falar assim: esse Ciro é oportunista, agora vai se apresentar contra o sistema. Meu Deus do céu, ele sempre foi, não é de agora. Eu vou deixar aqui um link embaixo no texto da Todos com Ciro, no dia 30 de janeiro de 2018. Ciro sempre, pega a roda viva dele aí, os primeiros, sempre foi um crítico do rentismo, do baronato, da concentração de riqueza na mão de uns poucos, em que ele diz lá 5 famílias, né, detêm a riqueza dos 100 milhões mais pobres. 50% da riqueza do Brasil está na mão de 1%. É inacreditável. E o Ciro sempre denunciou isso. E se a gente pega hoje, de todos esses pré-candidatos, todos, eu incluo aqui o senhor Lula, o Ciro é o único que critica o atual modelo econômico, o tal do tripé macroeconômico, e o modelo de governança. Então, mesmo o Lula sendo um candidato do campo progressista, há quem ache que não é, mas vamos colocar aqui apenas para ficar mais fácil, Lula não fala nada disso. Por que não fala? Porque ele teve 8 anos lá e manteve. O tripé que começou com o Armínio Fraga lá no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, e esse modelo de governança que nós tivemos então no governo Lula, mensalão. Aí agora estamos aí com o mensalão 2.0, ou o mensalão turbinado. E o Ciro propõe mudar isso. E ele fala, inclusive, que ele aproveitaria os 6 primeiros meses de governo, que é quando todo presidente vive uma espécie de lua de mel, para colocar em prática as reformas que ele defende para o Brasil. Então você, nos 6 primeiros meses, provoca o debate, enfim, já encaminha para votação, porque depois a gente sabe que o presidente ele pode perder um pouco de popularidade, dependendo dos rumos que a coisa tome. Então o Ciro quer aproveitar esse momento crucial depois da eleição. E eu acho importante que ele até comece a explorar mais essa coisa do antissistema. Porque muita gente votou no Bolsonaro por conta do antipetismo, do antilulismo, enfim, por vários motivos. Mas existia um sentimento naquela altura de 2018 que permanece em parte ainda hoje, talvez um pouco mais forte,
desse eleitor que quer mudar tudo que está aí, que Bolsonaro soube aproveitar bem. Só que Bolsonaro é uma fraude, né? Muita gente acreditou e agora se sente frustrada, porque vê Bolsonaro rendido. Ao modelo econômico nem se fala. Ao de governança, então, a gente tem que ver agora Bolsonaro indo se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto, que foi condenado no mensalão do Lula. Roberto Jefferson, que era defensor do Collor, esteve com Fernando Henrique, com Lula, virou fiel escudeiro do Bolsonaro. Depois, agora, ele está meio rompido, está meio brigado com o Bolsonaro. Inacreditável. Então, Bolsonaro se rendeu, muita gente reconhece isso, e está meio aí à procura de outro candidato que se apresente com essa coragem e mais com a coerência de fato, não é só alguém contra o sistema da boca para fora. Então esse é um ponto que o Ciro, eu acho que pode e deve explorar muito bem a seu favor. Porque sim, ele é um candidato antissistema. E voltando para a questão da grande mídia, se ela continua boicotando o Ciro precisa dar a resposta de que jeito? Ocupando cada vez mais podcasts, espaços em canais do YouTube. Porque o Ciro tem um grande ativo a seu favor, que é a audiência. Onde ele vai, você percebe um público maior assistindo ao vivo, muitas views depois, e vários canais que, mesmo que não gostem do Ciro, podem dar a ele o espaço, convidá-lo. Por quê? Porque querem inscritos, querem curtidas, querem seguidores, querem monetização. E o Ciro, como tem militância, acaba fazendo com que esses espaços que ele vai, pode ter sim um benefício financeiro para quem convida, com superchat inclusive. Enfim, o Ciro tem que aproveitar muito bem esses espaços, fora também da grande mídia, não dá para ficar brigando com esses. E eu quero encerrar só dizendo que a luta de quem defende um projeto nacional de desenvolvimento, como o Ciro e muitos daqueles que seguem esse canal, não é uma luta fácil, mas é uma luta extremamente necessária para o futuro do Brasil, para as próximas gerações, enfim, por todos nós. Eu fico por aqui, agradeço a todos e até o próximo vídeo no canal Politizando.